Isaías 43. O texto que vai servir para a nossa reflexão nessa noite é o versículo 43, versículo 18 a 28. Isaías 43, 18 a 28. Você deixa sua Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar esse texto e aquilo que Deus tem para falar para nós nessa noite. Eu desejo que você hoje seja impactado pela palavra de Deus e saia daqui com uma novidade para a sua vida, tá bom? Nós estamos começando uma nova série de mensagens aqui no domingo da noite. Diferente do que a gente vinha fazendo, a gente não vai repetir o sermão agora, a gente vai ter uma nova série de mensagens e o tema dessa série é o tema Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. É um tema que está falando sobre uma novidade de vida, uma nova história, algo que Deus faz na nossa vida que transforma as coisas passadas em novidade. Tema de hoje, nós vamos falar sobre essa frase: eis que faço nova todas as coisas. É uma coisa que o Senhor diz por meio da boca do profeta Isaías, quando fala ao povo sobre essa nova realidade que as pessoas podem experimentar com Deus. Então o tema de hoje é esse: eis que faço nova todas as coisas. Vamos ler o texto, Isaías capítulo 43, 18 a 28. A palavra do Senhor diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe holocaustos, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou cana aromática, nem me saciou com a gordura dos seus sacrifícios. Mas você me sobrecarregou com os seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que dos seus pecados já não se lembra. Relembre o passado para mim, vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. O seu primeiro pai pecou, e os seus porta-vozes se rebelaram contra mim. Por isso envergonharei os líderes do templo, entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Que o Senhor nos abençoe com a leitura desse texto. Hoje nós estamos dando início a essa nova série, Tudo se fez novo, o chamado para viver uma nova vida. É uma jornada para entendermos que em Cristo a nossa vida pode ser completamente transformada. Eu quero começar com uma pergunta, trazendo aqui para a nossa reflexão, para você começar a refletir um pouco sobre esse texto, sobre a mensagem desta noite. A pergunta é bem simples, mas eu acredito que, por mais que ela seja simples, as nossas respostas podem ser um pouco complexas. Mas, por exemplo, você tem o seu pezinho preso no passado? O que tem te prendido no passado? O que tem te impedido de viver uma vida nova com Deus? O que tem sido colocado por você ou por terceiros ou pelas situações da vida que te impedem de caminhar à frente, experimentar uma vida, digamos, mais profunda com Deus, ou uma vida onde você de fato tem observado e visto como Deus tem agido? O que tem impedido você de caminhar para frente? É interessante essa reflexão nessa troca de ano que a gente vive, né? 2024 está logo aqui atrás, a gente acabou de sair desse ano. Eu não sei vocês, mas quando eu era mais novo, toda vez que eu começava o ano letivo, que eu chegava na escola, eu passava meses assinando com a data do ano anterior. Então eu sempre botava lá, no início do ano, sei lá, a época, 1996,
Aí virava para 97, eu criança, eu sempre botava 3 de março de 1996. Aí depois rabiscava, aí tinha que botar a data certa, 97. Na nossa vida ainda tem muito disso. O passado, ele muitas vezes está presente, trazendo reflexões ou trazendo problemas para nós. Muitas vezes a gente não consegue pensar em soluções para aquilo que está à frente, porque a gente ainda está preso naquilo que está atrás. E muitas vezes a gente não consegue ter uma ideia nova, porque a nossa mente também parou naquele problema lá atrás. Em alguns momentos é necessário a gente parar de pensar com a cabeça que a gente tinha aqui atrás. É preciso modificar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para lidar com as coisas de hoje. E pensar que talvez daqui a alguns anos a gente vai ter que mudar a nossa mente novamente para lidar com as situações que vão acontecer daqui a alguns anos. O tempo de Deus não é o passado nem o futuro, o tempo de Deus é presente. É o tempo que a gente vive hoje. Às vezes a gente fica esperando muito chegar o tempo de Deus, quando na realidade o tempo de Deus já está aqui. É esse tempo presente que Ele deu para a gente, que a gente só pode viver agora. Eu não posso viver o que eu tenho hoje, amanhã, e nem viver o passado hoje. Eu preciso viver o agora, o que Deus propôs para mim, o tempo que Deus propôs para mim, as limitações e as dificuldades que Deus colocou para mim. Eu tenho que viver o que existe hoje. Porque o passado passou, o futuro não chegou. Se a gente vive preso ao passado, a gente cai num problema. Se a gente vive pensando no futuro, a gente cai em outro problema e não consegue andar para lado nenhum. Tá? Muitas vezes o que acontece é que a nossa vida vai sendo marcada por ciclos de dor, fracasso, frustração. Você sente isso? Um casamento difícil, problemas financeiros, sempre aquela história, ano que vem vai melhorar. E parece que há uma eterna luta, um eterno combate. Parece que as coisas não se resolvem. E não tenho tantos anos de vida assim, mas eu já estou chegando aí, daqui a pouco eu estou chegando aos 40, mas me parece que os problemas da vida não têm solução, sabe? É uma coisa que, conforme você vai vivendo, novos problemas surgem, outros passam. Tem problema que você resolve, tem problema que você não resolve e some, tem problema que você não resolve e não some. Tem problema que você tenta resolver e continua lá. Mas fato é que a nossa vida vai sempre sendo desenvolvida, e à medida que o tempo passa, novas coisas vão surgindo, novas lutas, novas dificuldades, novas bênçãos também, porque não, novas alegrias e tudo mais. Às vezes a gente lida com as culpas, ou até mesmo a sensação de que a vida não avança. Já sentiu assim? Como se parece que você é a mesma pessoa que era 5 anos atrás. Eu tenho o hábito de pensar e dizer que se a gente não avança na nossa vida com Deus, a gente permanece estagnado no mesmo local, a gente meio que para. A gente meio que para, e se a gente para, a gente está perdendo o que Deus está trazendo pela frente. A gente precisa avançar na nossa vida, a gente precisa aprofundar a nossa fé. A gente precisa aprender a ser mais como Jesus, porque esse é o caminho que Ele colocou para a gente trilhar, é o presente. O presente de Deus é que a gente seja semelhante a Jesus, vivendo hoje dessa maneira. Bem, a verdade é que esses problemas, esses dissabores, essas lutas, eles são um reflexo de algo mais profundo, que é o pecado. O pecado não é só uma ideia distante. Ele age nas nossas vidas, trazendo separação em relação a Deus, conflito nos nossos relacionamentos e um vazio que nenhuma conquista nesse mundo pode preencher. Mas é exatamente nesse contexto de pecado, de ataque, de manhã falamos sobre o ataque de Satanás às famílias, mas também o ataque que ele traz para cada um de nós. É nesse contexto de dificuldade, de prisão, de dor, de sofrimento, de angústia, que Deus chama a gente a deixar algumas coisas para trás, experimentar uma novidade de vida. Eu gosto muito do modo como Deus trabalha essa coisa da novidade. Ele fala Jesus Cristo, por exemplo, fala do sangue da nova aliança. E quando ele fala dessa nova aliança, ele não está criando outra coisa. Ele está renovando.
E é muito comum essa utilização de Deus. Então Deus não é que Ele vai... de fato isso, Ele traz uma renovação para a nossa vida. Onde parece que a nossa vida, a gente está cansado, como cantamos aqui, e Ele traz uma renovação. Ele traz um novo fôlego. Deus é bom nesse sentido. Nos fortalece e a gente pode ter essa certeza de renovação, porque a palavra do Senhor nos diz que a misericórdia dele são renovadas todas as manhãs, todos os dias. O texto que a gente leu, Isaías 43, o profeta estava profetizando, né? Que é isso que um profeta faz, um profeta profetiza. Ele estava profetizando para o povo de Israel num tempo de caos, de crise. Eles estavam no exílio, longe da sua terra, vivendo as consequências dos próprios pecados. A Babilônia já havia destruído Jerusalém, tudo parecia perdido. Era um cenário de dor e derrota. Isso aqui é um contexto mais geral. Nesse contexto de dor, de perda, de ficar naquela coisa, né? O tempo que eu tinha minha casa, o tempo que nós tínhamos o reino, aquele tempo era bom. Deus vai trazer aqui não uma promessa de que tudo será como antes, ou de que tudo seria como antes. Ele vai trazer uma nova promessa, uma nova realidade. Ele vai falar, eis que faço nova todas as coisas. Vocês não percebem? A luz está brilhando, tem uma novidade vindo. E nesse contexto ele está falando da mensagem de esperança e da promessa do envio do Messias. Jesus Cristo seria aquele que viria para restaurar o reino, não mais de uma maneira física, mas de uma maneira espiritual, eterna. E o reino de Deus seria chegado aos seres humanos por meio de Jesus Cristo. Deus promete que fará algo novo. Lembra o seu povo que assim como o livrou no Egito no passado, Ele tem poder para trabalhar na vida deles novamente. Ou seja, Deus não está limitado ao que já fez. Ele pode fazer algo novo, algo maior para nós, de acordo com as suas promessas. Promessa que não é só para Israel, mas para nós também. Assim como Deus chamou eles para deixar para trás aquele passado de pecado e dor, Ele nos chama também hoje, nos oferece uma nova vida em Jesus Cristo. É interessante você observar a dinâmica desse texto, porque ele começa trazendo essas boas promessas. E ele vai falar, olha, vai ser tudo bom, tudo se fez novo, eu vou dar água no deserto, eu vou cuidar de todo mundo, vocês não precisam mais se preocupar. Mas aí logo depois, na construção do texto, ele começa a acusar o povo dos seus pecados. Vocês fizeram isso, vocês foram hipócritas, vocês não me honraram, vocês não deram a gordura do sacrifício, pelo contrário, Deus começa a bater neles, castigar neles, vocês são pecadores. Isso depois dele ter prometido uma renovação, né? Mas ele vai e fala qual é o problema. O problema daquele povo era o problema da idolatria, o problema do pecado. Aquele povo não amou o Senhor, aquele povo abandonou o Senhor, aquele povo viveu preso às tradições antigas da idolatria, do politeísmo. Você parar para pensar e analisar um pouquinho do contexto, o monoteísmo era a novidade divina naquele tempo. Então, quando eles voltavam para os ídolos, eles estavam voltando ao passado. Por exemplo, quando você tem lá o povo de Israel, o povo hebreu saindo do Egito, e eles vão para o deserto, e ali Moisés vai para o Monte Sinai, e quando Moisés sai, o que eles fazem? Eles criam um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro nada mais é do que dos deuses antigos que eles tinham. Ou seja, em vez de contemplar a novidade de vida que Deus poderia trazer para eles, eles preferiram voltar à idolatria. Fica mais claro ainda quando você lembra da reclamação do povo no deserto, que falava o seguinte, pelo menos no Egito nós tínhamos um pouco de carne. Agora Deus tirou a gente de lá para morrer aqui no deserto. O povo reclamando. Então, viver uma vida de pecado é de fato você voltar a uma vida, regredir na vida. Você voltar para o passado, a coisa que não era para ser mais. Bem, e aí nesse texto ainda, no final ele vai continuar, né? Ele fala sobre essa acusação e o Senhor convida o povo a chegar a ele para discutir a causa, né? Ele se apresenta como o Deus que
De acordo com o versículo 25, o Deus que apaga as transgressões, que não se lembra mais dos pecados. Você percebe o movimento de Deus de graça que Ele está derramando aqui sobre o povo pecador? Ou seja, Deus, o tempo todo, está derramando graça sobre nós, sobre as pessoas, sobre o seu povo. Ainda que esse povo tenha cometido um monte de pecados, Deus é aquele que perdoa os pecados. E Ele faz esse convite. Se você está vivendo essa vida de pecado, vamos traduzir, né, como se Deus estivesse falando aqui agora pessoalmente conosco. Se você ainda está vivendo nessa vida de pecado, vem cá, vamos conversar. Quais são os seus pecados? Conta para mim, prova seu argumento. Por que você está vivendo nisso? E o convite para uma nova vida, uma nova realidade. Mas antes disso, Ele ainda fala, olha, aos impenitentes, aqueles que se rebelarem, esses serão envergonhados. Então, nosso Deus oferece uma bênção para você. Mas se você negar essa bênção, talvez sobre para você a vergonha. Deus te abre um caminho, mas se você não quiser trilhar esse caminho, talvez sobre para você, como diz as Escrituras, o opróbrio. Uma vida presa ao passado. Uma vida presa ao que você poderia ter sido, em vez de experimentar quem Deus está te chamando para ser. Primeira coisa que eu queria pontuar para você nessa noite, no verso 18, eu queria trazer já uma aplicação prática. Verso 18 falando assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O pecado tem esse poder de aprisionar a gente no passado. Eu não sei vocês, mas de vez em quando é como se uma voz ou um sentimento de culpa, ele se apresentasse a mim me lembrando de pecados que eu cometi no passado, de más decisões que eu tomei, do dia que eu escolhi fazer aquilo e que até hoje, quando eu penso naquilo, eu me sinto envergonhado. Muitas vezes o inimigo usa essas armadilhas para tentar desconectar a gente dessa vida nova que a gente está buscando. Então eu fico preso, e parece que quanto mais a gente vai caminhando na vida, mais a gente vai envelhecendo. Parece não, né? É incontestável o fato de que quanto mais vida a gente tem, mais tempo para errar a gente tem também. Então parece que cada vez mais o tempo vai passando, a gente vai colecionando erros. Mas existe o maior problema nisso tudo, é quando eu me prendo a esses erros, me prendo a essas questões do passado, eu fico carregando culpa, mágoa, ressentimento. Talvez você possa estar se lembrando agora de alguma coisa que tem te machucado há anos, alguma coisa que sempre te faz voltar ao passado, alguma coisa que sempre faz você lamentar e pensar, poxa, mas podia ter sido diferente. Tá, podia ter sido diferente, mas não foi. O que aconteceu, aconteceu. A gente não vai mudar o que aconteceu. A gente precisa aceitar. Poxa, me maltrataram, me traíram. Foi isso que aconteceu. Eu fiz o mal, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o meu irmão, foi isso que aconteceu. Eu não preciso reescrever a história. Eu não preciso criar, porque a gente faz muito isso, né? Depois que passam os anos, a gente reconta a história como se fosse uma coisa diferente, e a gente às vezes se coloca como herói quando a gente foi bandido. Né? Tem aquele ditado que a história é contada pelos vencedores, né? A gente quer parecer vencedor. Raramente a gente chega, não, poxa, naquele tempo eu era vacilão, eu pequei pra caramba, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas porque normalmente a gente quer sair como herói da história. Quantas vezes a gente não faz isso, não é verdade? Bom, talvez você possa estar se lembrando de alguma coisa que te machuca há anos, de algum erro que cometeu, de algo que fizeram contra você, ou até mesmo de um sonho que se desfez, alguma coisa que você esperava que acontecesse e não aconteceu. Mas o convite de Deus para nós aqui é claro. Não se lembra, nem se lembre das coisas passadas. Não se lembre das coisas passadas. Esqueçam o que se foi.
No texto bíblico, ele está falando para aquele povo que ele denunciou ali os pecados. Ele falou de idolatria, de abandono, de culto hipócrita. Se Deus convida o povo, e consequentemente a gente também, a deixar essas coisas para trás, por que eu e você precisamos ficar remoendo? Se Deus já nos deu a liberdade, se Deus já nos deu a autorização, se Deus já nos convidou a deixar o passado para trás. A gente cantou agora há pouco no corinho, no cântico Redenção, o pecado já não mais tem poder, pois novo sou. Então, há uma novidade de vida que eu posso experimentar quando eu deixo essas coisas do passado para o passado. Não é que eles vão sumir da minha mente. Deus não está falando isso. Não é uma lavagem cerebral que de repente as coisas se apagam. Mas é de fato você se permitir ser liberto dessas amarras que te prendem. Tem gente que ainda sofre por problemas que ocorreram lá em 2010. Outros que ainda sofrem por problemas que ocorreram lá em 1990. Então entende como muitas vezes a gente vai carregando esses fardos ao longo dos anos e a gente se vê impedido de ir à frente, porque a gente está com peso extra na nossa bagagem? Me parece que quando Jesus fala sobre a porta estreita, que é o caminho para a vida, me parece que o convite dele é que a gente tem que entrar com pouca coisa. Porta estreita não dá para eu carregar uma mala tão grande. A porta estreita não tem como eu carregar um cesto de lamentações e de frustrações para entrar no reino de Deus. A porta é estreita. Eu vou precisar largar isso para poder viver esse novo momento no reino de Deus. Talvez você tenha vivido os fracassos e esteja se perguntando: será que Deus ainda tem algo para mim? Sim, Ele tem. Porque o nosso Deus é especialista em recomeços. Então, se para você ainda está voltando muito ao passado para pescar alguma coisa e tal, talvez não seja esse o caminho. Talvez você precise olhar o que Deus está colocando bem aqui na sua frente agora, para você poder seguir. Por isso que no verso 19, o Senhor fala o seguinte por meio do profeta: vejam, disse o profeta, estou fazendo uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a reconhecem? Tem uma versão que fala assim: eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Não a percebeis? Deus não apenas nos convida para deixar o passado, mas Ele desafia a gente a enxergar o que Ele está fazendo agora, o que Ele está colocando bem na sua frente nesse momento. Porque parece que o movimento é impeditivo, sabe? Se você está olhando para trás, você, logicamente, não está olhando para frente. Se você o tempo todo, já o pessoal que dirige aí sabe, né? Você tem que ficar com o olho para frente, olhando a pista, e aí você tem um retrovisor que é para você dar uma olhadinha rápida para saber o que tem atrás. Agora imagina se você tivesse que dirigir o carro sem os retrovisores. Toda hora você ficar assim. A chance de bater o seu carro ia ser muito grande, a vida também é desse jeito. Parece que toda vez que eu dou uma olhada e demoro mais olhando para trás, eu corro o risco de perder o que está na minha frente. E Ele vai provocar, o Senhor vai nos provocar nesse sentido. Ele está falando para o povo lá. Vocês não estão percebendo? Essa palavra é muito oportuna, porque às vezes a gente não percebe as bênçãos que Deus coloca na nossa vida para nos fazer seguir em frente. E nós as rejeitamos porque estamos olhando para outros lugares. Estamos olhando para o passado. Às vezes Deus coloca uma bênção na sua vida que você deixa de desfrutar porque você tem medo de acontecer na sua vida coisas que já aconteceram anteriormente. E aí você recusa, você nega, você quer fazer as coisas por si mesmo. Ele usa, o Senhor, nessa profecia, usa a imagem de um deserto que floresce.
um lugar árido, seco, sem vida, e promete criar rios e caminhos nesse local. Quantas vezes, no meio do caos, parece que Deus não está agindo. O problema é que às vezes nós estamos tão focados no que perdemos ou no que queremos que não percebemos o que Deus está fazendo no presente. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Ele está abrindo caminhos onde não há estrada, trazendo vida onde só há morte. Mas você precisa abrir os seus olhos, você precisa ver o que está à sua frente. O Senhor tem levantado uma luz. Como estão os seus olhos diante dessa luz? Está fechado? Você está deixando passar? Sabe aquela coisa, a gente acha que às vezes, vou falar uma coisa que é um pouco pesada para a gente, tá? Cara, às vezes a gente deixa de aproveitar bênçãos que Deus quer dar para a gente. Às vezes a gente perde coisas que Deus quer dar para a gente. Porque a gente não está vendo o que Deus está querendo colocar para a gente. A gente não está vendo o que Deus está colocando bem na nossa frente. Quero fazer coro aqui com a pergunta que o Senhor fez por meio do profeta ao povo, fazer para nós aqui. Vocês estão percebendo a luz que Deus tem colocado na frente de vocês? Vocês estão percebendo quais são as bênçãos que Deus tem colocado na vida de vocês? Que talvez você esteja deixando passar. Pode ser um grande desafio olhar para frente, deixar o passado para trás, olhar para frente em direção a uma novidade de vida. Só que o texto, no verso 20 e 21, ele nos lembra que o Senhor é o provedor. Que Deus nos chama a deixar o passado, seguir em frente, porque Ele vai garantir o necessário para a gente continuar caminhando. O texto fala, no verso 20 e 21, os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de proclamar o meu louvor. Ou seja, Deus não apenas prepara o novo para a gente, como também garante tudo que nós precisamos para seguir esse caminho. Então talvez a gente esteja preso a questões passadas, porque a gente não sabe se quando a gente andar, for para frente, a gente vai ter a subsistência ali, o provimento ou a provisão. E aí a gente gera dúvida e prefere se apegar ao conhecido. Talvez a gente esteja querendo ficar no ambiente da segurança. E quando esse ambiente da segurança prende a gente tem medo de sair e a gente deixa de aproveitar o caminho do Senhor que está nos direcionando à frente. Deus nos sustenta em cada passo da jornada. Seja na crise familiar, nos problemas financeiros, nas dúvidas sobre o futuro, Deus promete estar conosco. Ele é a fonte que nunca seca, o pão que nunca acaba. Ele nos chama para o novo e nos capacita a vivê-lo. Então hoje você pode sair daqui com coragem. Por exemplo, você pode sair daqui com a certeza de que o Senhor é o seu pastor e nada vai fazer falta. Você pode ir à frente, você pode ter coragem. 2025 está aí para você fazer uma mudança na sua vida, uma mudança que faça você voltar para os caminhos do Senhor e viver não o novo que você quer, mas o novo que Deus preparou. Porque viver o novo que eu quero também vai me levar para o buraco, vai me levar para a morte. Eu preciso viver não o novo que o mundo oferece, ou o novo da minha vontade, mas o novo que Deus tem preparado. Naturalmente, o novo de Deus, vamos usar essa expressão que é bem evangelicona, né? Novo de Deus. Tem uma música que fala assim, o novo de Deus chegou. Aí a gente fala, mas o que é esse novo de Deus? Bom, eu entendo o novo de Deus como uma novidade de vida. É isso, a novidade de vida no Evangelho, em Cristo Jesus. Só Jesus é esse caminho da novidade de vida.
Deus chama a gente para trilhar nesse caminho. Como eu falei no início, Deus, ele usa o profeta para falar essas promessas, essas maravilhosas verdades. Não olhe para o passado. Percebam o que Deus está colocando na vida de vocês. E Deus vai sustentar vocês nessa jornada. Essa é a mensagem que o profeta está trazendo para o povo. Mas a mensagem poderia acabar aí e ficar tudo ok. Mas o profeta ainda é usado por Deus para fazer a denúncia. A denúncia do pecado. Porque eu não vou conseguir deixar o passado para trás, perceber a novidade de vida que Deus está propondo para mim, experimentar do pleno conforto da presença do Senhor em todos os momentos, se eu não for confrontado nos meus pecados. Essa nova vida só pode ser possível para nós. Porque existe alguém que enfrentou o pecado. Esse texto, ele traz uma promessa daquele que viria para restaurar o povo. O texto bíblico, Isaías, de modo geral, ele trabalha bem a figura do Messias prometido que restaurará o seu povo. Esse Messias, ele se revelou como aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Porque é o pecado que nos prende nessa vida fajuta, nessa realidade de vida dolorosa. O pecado destrói tudo ao nosso redor. O pecado nos afasta de Deus, corrói os nossos relacionamentos, nos deixa num ciclo de vazio e de dor, onde tudo na nossa vida é impactado negativamente para pior por causa do pecado. O pecado é essa coisa que faz a gente sempre querer fazer a nossa vontade, de fazer a vontade da carne. E a nossa carne grita, implorando para fazer aquilo que a carne quer, e que normalmente é diferente daquilo que o Espírito quer. A carne é enganosa, a carne vai nos levar para a morte. Mas o Espírito nos leva para a vida. Mas eu só posso ter contato com o Espírito à medida que eu, ao ouvir o convite de Jesus Cristo para uma nova vida, eu recebo esse convite com alegria e passo a crer no Senhor Jesus com todo o meu coração. E eu decido entregar a minha vida a Jesus, pedir para que Ele me refaça. E aí sim, eu olho para a porta estreita, eu deixo meus pecados e minhas bagagens para trás, para passar o caminho que eu preciso passar em Cristo. Jesus, para vencer o pecado, Ele precisou abrir mão da sua glória. Ele precisou deixar a sua formosura, o seu esplendor, para se fazer como um ser humano. E Ele nasceu nas condições precárias, em berço de ouro, não, em berço de palha, junto com animais, porque não tinha lugar para Jesus nascer. Ele vive uma vida de plena obediência. Jesus não é alguém preso às amarras do passado. Ele era alguém que conseguia facilmente lidar até mesmo com os pecadores que estavam ao seu redor, com amor e graça. E alguém que aparecia diante dele, um pecador, ele agia com misericórdia. Mas Jesus defrontava e combatia os orgulhosos, aqueles que achavam que não pecavam, aqueles que se achavam bons demais. Esses eram os que Jesus ia contra. Ele até contou uma passagem falando o seguinte, que uma vez um fariseu religioso, cheio de virtudes, foi no templo orar, e também um publicano, pecador, sem vergonha, foi lá orar. E esse fariseu, ele fez uma oração que a gente hoje olha como, egocêntrica, mas você parar bem para pensar,
Às vezes parecem orações nossas. Senhor, obrigado pela minha vida, pela família. Obrigado porque essa semana eu não pequei. Obrigado porque eu dei meu dízimo. Obrigado porque eu fui na igreja. E obrigado porque eu também podia estar perdido e não estou, como esses pecadores aí. Eu sou um defensor da família. Eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente muitas vezes se apega às nossas conquistas e acaba fazendo essas orações farisaicas também. Mas o que o Senhor vai elogiar nessa parábola é quando ele fala do publicano que não tinha nada para oferecer, era odiado por todos. Esse publicano chega e fala assim: sê propício a mim, pecador. Deus não está em busca dos virtuosos espirituais. Deus está em busca dos pobres de espírito. São esses os bem-aventurados. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que nada é por meio de si mesmo e tudo é por meio de Jesus. Eles reconhecem que a sua riqueza não está na sua vida religiosa, está na pessoa de Jesus. Então, é por esse motivo que eu posso viver uma novidade de vida. Porque existe um homem, Deus, chamado Jesus Cristo. E que é nele que tudo se faz novo na minha vida. Não importa o que eu e você tenhamos vivido, não importa o quão distante você se sinta hoje de Deus. Talvez você esteja aqui, mas no seu coração você se sinta afastado. Pensar assim, poxa, não, tem tempo que eu não oro, tem tempo que eu não leio a Bíblia, tem tempo que eu não me confesso ao Senhor. Então é hora de deixar isso para trás. A promessa do Senhor para nós é que dos nossos pecados Ele não vai se lembrar. Então Ele nos convida a esse ambiente de abertura, onde aqueles que chegam na presença dEle não são os ricos e poderosos, mas são os maltrapilhos, aqueles que talvez tenham mais vergonha do que sucesso, aqueles que talvez tenham cometido algum pecado agora de tarde, antes de vir para a igreja. Mas o caminho está aberto para você se arrepender, para você viver a novidade de vida. Não significa que você nunca mais vai pecar, mas que você sempre tem alguém que te acolhe, mesmo quando você peca. A gente não acha que, já que a gente está salvo, nós podemos pecar. Não é disso que se trata. A questão é que Deus é tão bom, tão misericordioso, que se Ele prometeu que ia nos guardar até o dia final, Ele vai fazer isso. Mesmo que você caia, o Senhor vai te levantar. Amém? Eu quero concluir trazendo para vocês algumas aplicações bem práticas. O que você precisa entregar para Deus hoje? Hoje é um dia para você fazer isso. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que você precisa entregar a Deus hoje e falar: Senhor, eu quero deixar esse sentimento de culpa, eu quero deixar a dor que aquele pecado que eu cometi há 20 anos ainda pesa no meu coração, eu quero deixar essa dor aqui. Eu quero abandonar o meu orgulho, eu quero abandonar uma mágoa, eu quero abandonar um medo. Deixe isso hoje aos pés da cruz. O que você está fazendo na sua vida agora, hoje? Talvez seja a hora de você parar um pouco para perceber o que Deus está fazendo. Porque às vezes você está fazendo muita coisa, mas você não está vendo o que Deus está fazendo. E o pouco que Deus faz é muito mais poderoso do que o muito que nós fazemos. Talvez você tenha que se lembrar do dia que Jesus estava sentado com Marta estava sentado com Maria, enquanto Marta estava atarefada, e Jesus falou para Marta o seguinte: Marta, você está muito preocupada com muitas coisas, só uma coisa é necessária. E ele fala: Maria escolheu a melhor parte, e ela não vai ter, e isso não vai ser tirado dela. Além de você pensar no que você está fazendo hoje,
prepare-se para o futuro. E como você pode se preparar para o futuro? Trabalhando a sua confiança na provisão de Deus. Você ainda não chegou lá, mas Deus já está lá te esperando. Então confia nele, ele sabe o caminho. Confia na provisão de Deus. Ele está com você em cada passo da caminhada. Quero te convidar a colocar de pé nesse momento. Nós vamos cantar mais uma canção, mas antes disso eu quero te lembrar que Deus está te convidando para uma nova vida. Ele quer te libertar do peso do passado, abrir os seus olhos para o presente e te sustentar no futuro. Lembra que a mensagem que a gente leu não é só para o povo de Israel, é para nós hoje também. E Deus está dizendo para nós: eis que faço novas todas as coisas. E aí, você vai responder ao chamado do Senhor? Hoje é o dia de dizer: sim, Senhor, eu quero viver o novo que o Senhor tem para mim. Você sai daqui hoje com a certeza que em Cristo tudo se fez novo. Amanhã um novo desafio. Amanhã talvez vão ter coisas que você vai passar que pode parecer que é para o passado, mas pode ser que Deus também esteja usando essas coisas que você vai passar amanhã, depois da manhã, semana que vem, para te preparar para viver a novidade de vida no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.